Como é que então funciona a parte de relógio comparador? Aqui nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter, esse aqui é o nosso reloginho comparador, e ele é o relógio comparador, vamos dizer assim, mais comum de se encontrar. Ele é um relógio comparador que vai tendo uma capacidade de 10 milímetros de medição. Isso quer dizer que essa ponta de contato ela consegue se movimentar por 10 milímetros aproximadamente, e a precisão, no caso a resolução dele, vai ser de 1 em 1 centésimo, que é quanto vale cada tracinho dessa parte aqui desse mostrador. Então vocês vão perceber que do zero aqui, quando ele dá uma volta completa, ele anda 99 centésimos e fecha aqui nos 100 centésimos de novo. Isso quer dizer que desse ponteirinho pequenininho aqui que ele tem 0 milímetros, ele vai lá para 1 milímetro. Muito bem, isso mostra então que ele consegue dar 10 voltas e ele vai contando de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3 e por aí segue. Bom, como é que funciona esses ponteiros aqui na parte do relógio comparador? Nós temos aqui basicamente um joguinho de engrenagens e uma cremalheira, onde você tem aqui a ponta de contato, nessa parte de baixo aqui, e essa ponta de contato, conforme ela vai subindo e descendo, ela vai girando um trem de engrenagens que acaba fazendo a movimentação dos seus ponteiros. E no último trem, na última engrenagem aqui, nós temos uma mola que faz ele sempre retornar lá para a posição 0. Bom, nas partes do nosso relógio, e nós temos aqui os limitadores de tolerância. Esses limitadores de tolerância nós podemos fazer o ajuste dele dependendo da posição que a gente colocar. Seria o nosso limite de tolerância para a gente poder visualizar o ponteiro principal, que é esse ponteiro maior. Se ele passar por esse ponto ou passar por esse ponto vindo aqui para baixo, mostra que a medida está fora, que eu preciso recusar aquela peça. Nós temos aqui o parafuso de fixação do aro, que é esse parafusinho da parte superior, onde eu aperto ele e travo todo o meu mostrador. Caso eu solte ele, eu posso girar o mostrador, fazendo com que eu tenha a opção de zerar esse ponteiro de uma forma muito mais fácil. Bem, depois aqui eu tenho a parte do aro, que é a parte externa, tem uma capa de proteção da haste. Então essa haste aqui, ela passa por dentro do nosso instrumento e vem com a cabeça dela aqui. Essa daqui é uma capa de proteção. Nós temos o canhão, que é essa parte aqui de baixo, que geralmente é utilizado para fazer a fixação do instrumento na base magnética ou no local que ele for ser posicionado. Nós temos aqui a haste ou o fuso, que é esse componente aqui, onde está ligada a nossa cremalheira. E nós temos o contador de volta, que é o ponteiro pequenininho, e deu. Bom, como é que vai funcionar essa questão? Nós temos aqui vários tipos de situação onde a gente pode encontrar o relógio comparador. Nós podemos encontrar aqui entre pontas, que é um suportinho que serve justamente para a gente colocar peças cilíndricas entre essas duas pontas aqui e poder fazer a verificação de cilindricidade, de circularidade, de batimento e por aí segue. Nós podemos encontrar ele desta forma, que é a utilização para medição de peças finas, como chapas e tudo mais. Desta forma aqui, que é com a base magnética, onde a gente faz o apoio dela na base magnética e faz a verificação de acordo com a necessidade. E ainda essa daqui, que é uma base fixa, onde a gente fixa o nosso instrumento, faz o zeramento dele e também pode fazer medições aí de forma bastante precisa e rápida. Nós temos vários tipos aqui de relógios comparadores. A gente tem um relógio comparador do tipo vertical, onde o fuso ele fica perpendicular com o mostrador. Nesse caso aqui vocês vão perceber que o curso dele é menor. Nós temos aqui no caso só meio milímetro para um lado e meio milímetro para o outro, com um curso morto na parte de baixo aqui. Então esse instrumento ele é um pouquinho diferente, ele já não tem aquele contador de voltas, né, que é aquele reloginho menor. Esse outro também, relógio com curso morto, ele é utilizado para medições em série. O ponteiro não deve ultrapassar a faixa vermelha. Ele acontece a mesmo esqueminha. Ele é parecido com o convencional, porém ele só pode andar meio milímetro para um lado, meio milímetro para o outro, e o nosso fuso ele está aqui na vertical em relação aos ponteiros.
Nós temos aqui o relógio comparador de grande curso, caso eu precise ter aqui um curso maior do que 10 milímetros, eu preciso ter um curso mais distante, né? uma capacidade de medição maior, a gente pode utilizar esse relógio comparador de grande curso, e o relógio comparador convencional, que ele tem aqui um curso de 10 milímetros e serve aí para a grande maioria dos casos. Depois, a gente vem com a parte de leitura do nosso relógio comparador. Como é que funciona essa parte da leitura? Nós já sabemos que a gente tem aqui um ponteiro grande, que é o ponteiro onde vai vir a leitura dos milímetros, aqui dos milímetros, não, dos centésimos na parte superior. Então, cada tracinho que eu tenho aqui vai valer um centésimo, e isso você pode verificar por essa indicação aqui, ó. Aqui você pode ver que ele está falando aqui, ó, 0,01, cada tracinho de medição que nós temos daqui até aqui. Sendo assim, então, cada tracinho valendo um centésimo, a volta toda vai valer exatamente 100 centésimos. E 100 centésimos equivale a 1 milímetro. Então você vai perceber que ele vai sair do ponteiro aqui, ele vai sair do zero e vai vir aqui até o 1 milímetro. Se ele der duas voltas, ele sai aqui do 1 milímetro e vem até o 2 milímetros e assim por diante. Aqui vocês vão perceber uma outra coisa interessante. Se ele girar no sentido horário, quer dizer que está havendo um acréscimo de material. A sua ponta de contato aqui, ó, ela está subindo, e aí ele vira para o sentido horário, o ponteiro externo, o ponteiro grande. E aí vocês vão ver que ele gira no sentido anti-horário, o ponteiro pequeno, em função dos jogos de engrenagem, ele acaba acontecendo esse tipo de inversão. E ele ainda também pode girar no sentido anti-horário, vindo para esse sentido aqui, onde a gente vai ter uma depressão, uma falta de material na nossa peça. Ele vai girar no sentido anti-horário. E aí o ponteiro maior, o menor, vai girar no sentido horário, ao contrário do que estava sendo antes. Bem, como que funciona nesse caso? Nesse caso aqui, eu primeiro preciso verificar aonde que o meu instrumento iniciou a medida. Ele iniciou em que ponto? Nesse nosso caso aqui, ele está iniciando, por exemplo, no 6 milímetros aqui, ó, ele iniciou no 6 milímetros e iniciou no zero aqui, ó. Vamos dar uma verificada o que aconteceu, ó. Ele saiu aqui do 6 e ele veio aqui para o 5 e passou um pouquinho do 5. Vocês podem perceber que ele iniciou no 6 e veio aqui até o ponto do 5. Bem, isso quer dizer que do 6 até o 5 ele deu uma volta completa. E do 5 até indo aqui para o sentido do 4, ele deu mais meia volta aqui, ó, e está parado nos 50 centésimos. O que quer dizer isso então? Quer dizer que ele andou do 6 até o 5, andou 1 milímetro. E depois do 5 até onde ele chegou aqui com o ponteiro pequeno, foi esse movimento que ele fez aqui, ó, na parte externa. Então ele parou aqui nos 50 centésimos. Então ele andou nada mais que 1 milímetro e 50 centésimos. Vamos ver aqui uma outra situação. Nesse caso aqui, ó, nós tivemos uma peça padrão que foi utilizada nessa primeira imagem. Nós temos aqui uma pecinha padrão, e essa pecinha padrão nós zeramos ele certinho. Eu zerei aqui ele no 9 e no 0 certinho aqui, ó. Quando a gente fez esse zeramento, tirou a peça padrão e colocou a peça número 1, vocês podem perceber que a peça número 1 está mais alta do que a peça padrão. Então o que aconteceu? Ele empurrou essa ponta de contato para dentro do nosso instrumento. Quando ele empurra essa ponta de contato para dentro do nosso instrumento, o que acontece? O ponteiro ele girou no sentido horário. Ele andou aqui no sentido, vamos ver aqui, de 10 centésimos. Então ele saiu do 9 aqui, ó, e veio andando para o 8. Repara que ele estava no 9, zeradinho. Aí ele veio aqui no sentido do 8 e ele andou do 0 até aqui o 10. O que acontece com isso? O que eu tenho que entender dessa leitura? É que essa peça número 1 está 10 centésimos maior do que o padrão. Então o padrão foi aferido no nosso instrumento e zerado. E essa pecinha número 1 que eu acabei de colocar, ela está mais alta 10 centésimos.
E aí eu tirei essa pecinha número 1, ela está aprovada porque está dentro do limite de tolerância desses dois marcadores que foi colocado aqui. Então está dentro, perfeito. Eu tiro a peça número 1 e ponho a peça número 2. Quando eu coloco a peça número 2, ele mostra pra gente que agora o ponteiro, ó, ele veio para trás, ó. Repare que ele já veio andando no sentido anti-horário e foi lá nos 5 centésimos. Como ele está no sentido anti-horário, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 centésimos, quer dizer que ele teve um decréscimo de material, ele está menor 5 centésimos. Então essa pecinha número 2, com relação ao padrão, ela está 5 centésimos menor. Por isso que ele chama relógio comparador. Ele vai comparar com alguém e esse alguém vai ser um padrão. Então eu fiz um bloquinho padrão aqui, montei esse bloco padrão, zerei o instrumento e fiz a verificação dessas duas peças. Muito bem. Aqui, por exemplo, nós temos uma verificação de um processo de circularidade. Então eu vou pegar o meu relógio comparador, vou colocar ele em cima da minha peça cilíndrica. Essa peça cilíndrica vai estar apoiada num bloco V, onde eu vou fazer o giro dessa peça e eu vou verificar se o relógio comparador ele está se movimentando. Se ele estiver se movimentando, mostra para mim que esse perfil circular não está perfeitamente circular. Ele existe ali uma ovalização na nossa peça, existe um defeito de forma. Muito bem. A cilindricidade, olha só, o que a gente pode verificar? A gente coloca o relógio comparador aqui, coloca uma régua apoiando, faz o zeramento do nosso instrumento e movimenta essa nossa peça no sentido longitudinal aqui no desempenho. O que vai acontecer? Se esse ponteiro ele variar, isso mostra pra gente que esta peça ela está não cilíndrica e sim um tanto quanto cônica. Muito bem. É uma outra opção de utilização do relógio comparador. Um outro item que é muito comum de se utilizar é o paralelismo. Para que serve o paralelismo? Eu vou pegar aqui um desempenho, que é uma superfície extremamente plana e lisa. Eu vou colocar minha peça em cima dela e vou fazer a verificação com o relógio comparador aqui em cima. Dessa forma eu estou verificando a superfície de baixo, se ela está paralela à superfície de cima. Se o relógio aqui comparador variar mais do que um campo de tolerância aceitável, essa peça está fora aí da tolerância de paralelismo. Depois nós temos aqui a opção de batimento radial, onde eu prendo a minha peça entre pontas, coloco aqui o meu relógio comparador em cima da peça e faço o giro dessa minha peça. Se o relógio comparador começar a variar mais do que a tolerância permite, essa peça está com o eixo de batimento fora, né? Com a tolerância de batimento fora do especificado. Muito bem, aqui nós temos, por exemplo, perpendicularidade. Eu quero verificar se a superfície de baixo está perpendicular com esta outra superfície aqui. Então ele colocou a peça suportada aqui, apoiada em cima do desempenho de granito e veio com um esquadro, colocou aqui nesta parte e está verificando se essa superfície aqui ela está boa ou ruim. Boa ou ruim em relação a quem? Em relação à minha base. Isso mostra para mim que se houver variações no meu relógio, mostra que aqui essa superfície em relação à base não está perpendicular. Muito bom. O que mais que nós temos aqui que a gente pode estar utilizando? Formas de fixação do nosso relógio comparador. Nós temos aqui a parte de baixo, que é o canhão do nosso instrumento. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a fixação dos componentes nesse canhão. Então a forma correta é o mais para cima possível, para ele ficar o mais apoiado possível. O alinhamento dele é extremamente importante, que ele fique a 90 graus em relação à superfície que a gente está fazendo a medição. E evitar ao máximo você deixar o instrumento distante da sua base. Quanto mais próximo ele estiver da sua base, é melhor, porque ele vai acabar tendo aí uma variação, uma vibração menor quando você estiver fazendo a sua verificação da peça. Nesse momento agora, o que nós vamos ter que fazer? Vamos fazer umas verificações aqui na parte do nosso relógio comparador.
como é que funciona a nossa leitura do relógio comparador? Vamos pegar essa primeira medição. Aqui eu tenho que o nosso instrumento começou no 0, no ponteirinho pequeno ele começou no 0 e no ponteiro grande ele também começou aqui exatamente no 0. Se ele começou no 0 aqui e no 0 aqui, e nesse momento agora ele está vindo aqui, ó, se deslocando para o sentido horário, enquanto ó, em 5, 10, 15, 16, 17 centésimos. Isso mostra que eu estou tendo um acréscimo de material na minha peça de 17 centésimos. Como que eu vou escrever isso aqui? 0,17. E aí tá belezinha esta informação. Vou colocar aqui novo desafio. Olha só agora. Agora ele está vindo no sentido, continua vindo no sentido horário. Repare que a seta ela está vindo nesse sentido. Olha só. Ele também começou no 0 e aí ele deu uma volta quase que completa e está parando nesse ponto aqui, ó. Quanto que eu vou ter? Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86 centésimos. Olha só, 0,86. Numa dessa, eu vou entrar aqui no novo desafio e nós vamos ver o seguinte, ó. Ponteiro pequeno estava saindo do 0, iniciou então no 0, e o ponteiro grande iniciou também no 0. E aí vem a pergunta, para onde ele está girando? Repara nessa setinha aqui, ó. Então ela também está vindo no sentido horário. E aqui eu tenho 50 centésimos, 51, 52 centésimos. Então olha lá, 0,52 foi a medição final. Muito bem. Vamos ver mais um aqui, ó. Nesse caso aqui, mais uma vez, sentido sentido horário. Ele saiu do 0, passou o meio aqui, ó. E aqui ele veio 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58 centésimos. 0,58 centésimos. Aqui agora mudou um pouquinho. Por quê? Porque vocês podem perceber que ele saiu do 0 e ele já passou o 1. Ó. Então mostra pra gente que ele deu uma volta completa, porque ele saiu do 0 e veio até o 1, e ele passou o 1. Então ele passou quanto? Então tem 1 milímetro, que ele deu uma volta completa, 1 milímetro, 10, 15, 20, 21, 22. Então 1,22. Mais uma aqui, ó. Olha só. Nesse caso aqui, agora ele está sentido anti-horário. Ele já veio neste outro sentido aqui. Ele iniciou novamente no 0, iniciou novamente no 0 aqui, só que agora ele veio no outro sentido. Ele veio daqui para cá, ele deu do 0, ele girou uma volta, do 0 ele foi para o 9. E depois ele andou mais um pouco e veio até aqui. Vamos ver quanto que ele andou então. Se ele está girando no sentido anti-horário, eu girei uma volta, 1 milímetro, 1 milímetro e 10, 1 milímetro e 15, 1 milímetro e 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47. Então ele andou 1,47 milímetros. Só que aqui é importante você perceber que ele girou no lado contrário. Novo desafio aqui então, nós vamos ter agora, repare, ele começou no 0, ele está vindo nesse sentido, que é o sentido horário, só que ele já girou aqui, ó, praticamente 8 voltas, olha só. Então ele veio, girou uma volta, 2, 3, 4, porque ele saiu daqui, ó, do 0 ele foi no 1, depois foi no 2, depois foi no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, e aí depois ele andou 8 milímetros, 1, 2, 3, 4 centésimos. Então 8 milímetros, 0,04, porque foi 4 centésimos. Que mais? Agora aqui ele ficou piorzinho ainda. Aqui agora vocês tomem cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque ele veio aqui, o ponteirinho pequeno iniciou no 0, normal, como já estávamos acostumados. Só que agora ele está girando no sentido horário, mas ele não começou no 0, ele começou nesse ponto aqui, ele já começou no 17 aqui, ó. E é isso que geralmente dá uma amarrada na cabeça do pessoal. Ele começou aqui como se aqui fosse o 0.
E aí eu tenho que vir contando, ó. Aqui é o 0, 1, 2, 3. Então 0, 1, 2, 3. 3 mais 5 vai dar 8. 8, depois eu tenho 13. 13 vai para 18. 18 vai para 23. E assim por diante. Vamos ver como é que vamos fazer essa continha aqui, ó. Aqui então eu vou começar como se fosse no 20 aqui, ó. 20, que eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6. E eu não posso esquecer, 6, 7, 8, 9. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Isso, olha lá. 3,79. Perfeita observação. Depois aqui nós vamos vir no novo desafio. Vamos lá. Aqui nós vamos ter que ele saiu do 0, então ele já está lá no 5, ó. Ele já veio aqui no 5, então já andou 5 milímetros. Então já tem o 5 aqui, só para não esquecer. 5, só que aqui ele começou, ele está vindo no sentido horário novamente, ó. E ele começou nesse ponto aqui, ó. Então desse ponto eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 69. 5,69 seria a leitura final nesse caso. Vamos fazer mais um. Olha só, nesse caso aqui ele começou no 0, ele não chegou no 1 ainda, então eu tenho 0 milímetros. Só que ele começou aqui, ó, no 21, ó. No 21 eu tenho aqui então quanto? Ó? Vou pegar como se fosse no 20. 20, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49. E como eu tenho que tirar um aqui, ó, 49 vai dar 48 centésimos. A gente teria que vir contando todos os tracinhos daqui até esse ponto aqui. Então ele andou 0,48. Olha só, nós temos aqui então essa situação. A gente veio aqui, início nos 3, ó, começou aqui no tracinho do 3 e o ponteiro grande começou no 0. Ele iniciou no 3 e no 0. E aí ele veio do 3, ele passou pelo 4. Isso mostra que ele deu uma volta completa. Do 3 ele chegou no 4. E aí depois ele deu uma outra volta também completa. Do 4 ele chegou no 5. Então já andei 2 milímetros. E agora eu tenho 2 milímetros e 1 centésimo, 2 centésimos e 3 centésimos. Essa minha leitura aqui ficaria quanto? 2,03. Nesse segundo caso aqui, eu tenho que ele começou nos 5 milímetros e começou no 0. Então o que vai acontecer? A gente tem que avaliar. Ele do 5 chegou no 6? Não, não chegou no 6. Isso quer dizer que ele não deu uma volta completa ainda. Então quer dizer que ele tem 0 milímetros de voltas, vamos dizer assim. Eu vim com 0 milímetros e eu tenho aqui a 40 centésimos, 41, 42, 43, 44, 45, 46 centésimos. Então eu tenho 0,46 nessa minha leitura. Ele saiu do 5, deu quase meia volta aqui e já parou a minha leitura. Nesse próximo aqui eu tenho que ele começou aqui no 6, então eu estou aqui paradinho no 6, e o ponteiro do grandão parou no 0 aqui, ó. Aí ele deu uma volta completa no sentido anti-horário. Então ele saiu do 0 e deu uma volta completa. Do 6 ele já foi para o 5. Então andei 1 milímetro. Beleza, parei aqui. Depois ele deu mais uma volta, ele está na segunda volta e parou aqui, ó, que do 5 ele estaria indo para o 4. Então ele saiu aqui, ó, do 6 até o 5 ele andou 1 milímetro. E do 5 ele está vindo aqui para o 4 para andar o segundo milímetro, mas ele não chegou no 4. Por quê? Porque do 6 aqui, ó, virou uma volta, andou 1 milímetro. Na segunda volta ele parou aqui, ó. Ele não chegou a dar a volta completa. Então quanto que eu vou ter aqui? Eu tenho 1 milímetro do 6 até o 5, mais 90, 95, 96, 97, 98 centésimos.
Então eu tenho 1 milímetro e 98 centésimos. Nesse caso aqui agora, nós temos, ao invés de trabalhar com milímetros, nós estamos trabalhando com polegada. E agora ele tem a seguinte situação. Ele vai uma volta completa desse instrumento aqui, ó, quando ele girar o ponteiro pequeno, uma volta completa, quer dizer que ele andou 1 polegada. Então, cada tracinho que eu tenho aqui, ó, esse 0, 0 mesmo, esse um tracinho aqui, ó, ele vale 0,100. O 2, 0,200. O 3, 0,300, 0,400, 0,500, 0,600, 0,700, 800, 900 e aí 1 polegada. Bom, e no ponteiro grande, cada tracinho aqui no mostrador vai valer 1 milésimo de polegada. Então, quando ele der uma volta completa, agora ele não anda mais 1 milímetro, porque eu não estou mais trabalhando com milímetros. Quando ele der uma volta completa, ele anda 100 milésimos de polegada. Então ele deu uma volta completa, ele andou 100 milésimos. Deu 2 voltas completas, ele andou 200 milésimos. Nesse caso aqui, ele começou no 4. Esse 4 vale 0,400 ou 400 milésimos de polegada. Ele veio do 400 aqui, ó, e foi até o 500, ó. Nesse pé, o que aconteceu? Ele andou 100 milésimos de polegada e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho é essa parte aqui, ó. Ele andou 100 milésimos, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 165, 166, 167 milésimos de polegada. Então, a leitura final nesse caso, ele fica de 167 milésimos de polegada. Nesse outro caso aqui, o que nós temos? Ele começou no 0,300 ou 300 milésimos de polegada. Ele deu uma volta completa, porque do 300 ele foi para o 400. Aí deu mais uma volta completa, porque do 400 ele foi lá para o 500. E aqui ele está andando. Ele já andou então do 300 até o 400, 100 milésimos. Do 400 por 500 mais 100 milésimos, já deu 200 milésimos. Aqui 210, 220, 225, 226, 227 milésimos de polegada. Então nós temos 227 milésimos de polegada nesta leitura aqui. Ok?